consagrados, vocês estão bom? Aqui é mais um Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nani. Como esse é o primeiro vídeo de anime do canal, eu vou deixar claro algumas coisas pra vocês. Eu juro que eu vou tentar não dar spoiler pra vocês o máximo que eu conseguir. Porque a ideia desse canal, a intenção daqui é trazer algumas interações que existem com o que a gente conhece, curiosidades, entre outras coisas. Mesmo nos vídeos em que eu for trazer review dos animes mais pra frente, eu vou tentar trazer a sensação do que o anime passa pra mim, os aspectos que neles me encantam ou deixam a desejar, mas sempre tentando instigar vocês para que vocês conheçam melhor o anime e que vocês mesmos tirem as próprias conclusões, porque afinal de contas a melhor coisa que tem é você ser original, você ser autêntico. E nesse vídeo a gente vai tratar de alguns pontos do anime Ao no Exorcist, também conhecido por Blue Exorcist, que conta a história de Rin Okumura, um garoto que, junto com seu irmão gêmeo Yukio, foi criado pelo padre Fujimoto, que era um exorcista. Uma criança normal, até o momento em que ele descobre que na realidade ele é filho de Satã. E por motivos que vocês descobrirão mais pra frente ao assistir o anime, ele decide se tornar um exorcista e acabar com o pai biológico. Mas afinal de contas, que raio é um exorcista? O exorcista é um sacerdote que recebe uma licença para expulsar demônios, fazendo com que aquilo que possui a pessoa ou o objeto exorcizado abandone seu receptáculo. Alguns consideram o ato de invocação de uma entidade também uma espécie de exorcismo, acreditando que nem todos os espíritos são maus. No exorcismo tradicional, executado pela Igreja Católica, existe um ritual de 27 páginas onde se utilizam água benta, preces e símbolos cristãos. Em algumas igrejas protestantes, o ritual executado de expulsão é feito unicamente pelo uso do nome de Cristo e de palavras proféticas. No anime, existe uma categoria de exorcistas chamados áreas. O área é uma das poucas 5 áreas de especialização de um exorcista. Essas são também conhecidas como meisters. Dentro da história de Blue Exorcist, os áreas são conhecidos por exorcizarem demônios com o que são chamados de versos fatais, que são os versos retirados da Bíblia ou de algum outro escrito sagrado e proclamados no momento do exorcismo. Em vários momentos no decorrer dos arcos, esses versos são utilizados pelos personagens, como o Padre Fujimoto, como o Suguru, o Shima e o Konekomaru, que são personagens da obra, por exemplo. Ou seja, o modo como os áreas foram desenvolvidos no anime, sempre com algum tipo de bíblia, alguma coisa sagrada e fazendo os versos proféticos, eles têm total relação com as práticas de exorcismo que são aplicadas até hoje na nossa cultura, seja por vídeos ou outras coisas. E no anime, cada demônio possui um verso específico de exorcismo, ou seja, não adianta chegar pro demônio que te atiça a jogar League of Legends até as 5 da manhã para exorcizar ele se seus versos fatais não forem os corretos. Bananhazo, em nome do Todo-Poderoso Orne, eliminai o câncer da imprudência e me fazei ser mais equilibrado como qualquer guioniano que não seja Syndra. Amém. Um outro ponto interessante a ser inserido dentro do contexto de Blue Exorcist é como são tratados os nomes dos dois reinos, o Inferno e o Reino Terrestre. O plano do Janho, uma gíria paranaense, é chamado de Gena. O termo grego Gena aparece 12 vezes no Novo Testamento. 12, e significa em hebraico Vale dos Filhos de Rinom. Esse vale, que estava situado a sudoeste de Jerusalém, foi utilizado por alguns reis para oferecer seus filhos em holocausto ao falso deus Moloque, sendo destruído posteriormente pelo rei Josias. Na época do profeta Jeremias, o Gena, ou Vale dos Filhos de Rinom, começou a simbolizar o local do juízo divino. Nos dias de Jesus, esse vale servia como depósito de lixo, mas também recebia os cadáveres dos criminosos mais desprezíveis. Devido ao fogo e enxofre que se exalavam constantemente, o Gena ele era como uma espécie de um bom simbolismo para um castigo divino que viria sobre os maus no juízo final, não é mesmo? E Gena ele refere-se ao local da destruição definitiva e eterna para os ímpios e anjos caídos. É o equivalente ao invisível lago de fogo e enxofre mencionado no livro de Apocalipse, sendo o local, boa para uma puniçãozinha eterna, mais do que tirarem a TV Globinho. Gena, então, está relacionado ao fim dos tempos. Esse local está reservado para Satanás e seus anjos caídos, mas também para as pessoas ímpias que negaram Jesus em suas vidas. Já a escolha do nome Assia vem do nome da Cabala hebraica. Imagina que dentro da Cabala hebraica existe uma árvore com 10 esferas, ou zéfiras, e existem 4 planos diferentes, possuindo uma natureza de quádrupla de interpretação. Essas 10 esferas são chamadas de Árvore da Vida. Lidas de cima para baixo, começam de Keter, que é a coroa, a cabeça, a centelha divina, de acordo com a filosofia cabalística, indo até Malkut, a matéria densa, os pés, o último estado das coisas. Os 4 planos são Azilut, o mundo arquétipo, o mundo das emanações, o mundo do divino. Você tem Briah, o mundo da criação, também chamado de Córcia, o mundo dos tronos. E Yetzirah, o mundo da formação dos anjos. E por fim nós temos o plano de Astia, o mundo da matéria, o mundo da ação. Ou seja, Astia e Gena foram nomes que fazem total sentido no momento da escolha para você fazer o desenvolvimento do anime.
Na história do anime, existem alguns personagens e locais que têm o seu nome ou a própria aparência relacionada a seres existentes em nossa mitologia ou em nossos escritos. Um grande exemplo deles é o diretor da Escola de Exorcismo, nosso querido Mefistófeles. Mas afinal, onde surgiu, ou quem criou, ou onde é que está esse tal de Mefistófeles? Mefistófeles é o demônio do conto de Fausto, considerado por muitos a obra-prima de Johann Wolfgang von Goethe, escritor, filósofo, estadista, cientista, diretor de teatro, teórico e nas horas vagas, malabarista, barman e sommelier de vinhos, brincadeira, alemão de meados do século XVIII até o início do século XIX. Fausto, ele é objeto de disputa entre o Senhor e Mefistófeles. Nossa, eu ia falar Aristóteles. O Senhor acredita que o homem é intrinsecamente bom, pode errar porque procura, mas por fim será conduzido à luz. Já o Mefistófeles, ele vê como uma criatura mal construída, dividida entre o instinto animal e a sua parte racional. A partir dessa contrariedade, Mefisto ele pede permissão e aposta que conduzirá o Fausto por seus caminhos. Já o Senhor acredita que o homem erra enquanto aspira, mas dá trilha certa quando se acha sempre a par, ele aceita a proposta. Paralelamente, o Senhor também sabe que o humano afã tende a afrouxar ligeiro, e por isso é necessário que o homem tenha companheiro o diabo, que fica ali atiçando e xingando. Bora jogar um Valorant. Para de gravar. Vai jogar Valorant, vai. Impedindo que o ser humano caia na suprema condenação à inércia. Assim, o Mefisto ele desempenha uma dupla função. Ele conduz o homem pelos caminhos que levaram à culpa, mas ao mesmo tempo ele impede que ele esmoreça e cesse sua atividade, o motor essencial da vida. Então discute-se de forma poética o sentido da criação, a função do bem e do mal e o destino do homem. A ação interna da peça, no âmbito terreno, vai espelhar na aposta feita entre Fausto e Mefisto o dilema proposto no âmbito celestial, entre o Senhor e Mefistófeles. Diante do desafio que ele propõe Fausto, Mefisto assume a tarefa de satisfazer o homem e de conduzi-lo pelas experiências do pequeno mundo, em Fausto 1, e do grande mundo, em Fausto 2. Já Fausto, na sua busca sem limites, aposta que o diabo nunca conseguirá seu intento, e de que nunca irá deleitar-se em uma cama de preguiça, assim como eu vou fazer daqui a pouco, porque eu trabalhei o dia inteiro hoje. Nossa, é exaustivo isso aqui. Mas eu amo fazer isso aqui de paixão. E, satisfeito consigo, irá proferir as palavras que condenariam a sua alma. Permaneça tão belo que és. Dessa maneira, com a ajuda de Mefisto, Fausto percorrerá o mundo em busca de sede pelo conhecimento que o mundo proporciona. Analisando a narrativa de Mefistófeles, é de alguém que cumpre uma dupla função, ou seja, um diabo que gosta de fazer apostas, e é exatamente assim que o diretor da Escola de Exorcismo se porta durante o tempo todo na obra, porque ele basicamente vai fazendo apostas baseadas nos caminhos que o Rim vai tomar, porque afinal de contas o cara é um exorcista e o capeta ao mesmo tempo, né? Ele apostou sobre as decisões que ele ia tomar tanto com Fujimoto, tanto com o Vaticano. Prestem atenção nessa frase e percebam após assistirem Blue Exorcist a total relação do nosso Mefisto com a obra do Goethe, né? E pelo fato de que quando ele usa para se disfarçar, ele usa o codinome de Johann Faustus V no anime, né? Outro demônio bem conhecido que aparece dentro da obra de Johann Exorcist é o demônio Astaroth. Quantos jogos que esse ser não aparece, né? Alô Soul Calibur, alô Grand Chase. O Astaroth ele é um dos 72 demônios encontrados na primeira parte do Grimório de Salomão. Mas o que é o Grimório de Salomão? O Grimório de Salomão é um livro dividido em 4 partes, para alguns 5, e seria seria um grande livro que mostra como fazer invocação ou entrar em contato com todos os demônios, espíritos e anjos que Salomão teve em contato durante toda a sua vida. O livro se chama, o Lemegeton, aí você tem o livro 1, que é o livro Getia, que é feitiçaria em grego, onde estão todos os 72 demônios nos quais Salomão teve contato durante sua vida. 66 mais 6, 66, 72. O livro 2, que é o Teurgia Getia, aqui se encontram os 31 espíritos que misturam as qualidades boas e más. Todos eles são etéreos e possuem diversos espíritos sob seu comando. O livro 3 é o Ars Paulina e tem focos nos anjos do dia e da noite, bem como os anjos associados aos signos do zodíaco. São 24 anjos na primeira parte, um para cada hora do dia, e mais 12 anjos na segunda parte, um para cada signo do zodíaco, e mais diversos outros para as combinações de signos dos ascendentes. E no livro 4, o Ars Alamadel Solomones, ele mostra como invocar os anjos superiores das 4 altitudes. Cada altitude é uma direção, leste, oeste, norte, sul. E cada uma delas é dividida em 3 seções, totalizando assim 12 seções. Cara, é tudo 12, velho. É tudo 12! E um anjo diferente em cada uma delas com suas diferentes características. O livro 5, o Ars Notoria ou Ars Nova,
Ele é um livro que traz algumas orações, notas e conhecimentos trazidos a Salomão através do Arcanjo Miguel. Só que como esse Ars Notoria ou Ars Nova ele não cataloga nenhum espírito, muita gente não considera ele como parte de um quinto livro. De acordo com o Grimório, o Astaroth ele é o 29º espírito dessa lista. Ele é um duque de imenso poder e aparece na forma de um anjo medonho, montado sobre uma besta dragão do inferno e com uma víbora na mão direita. É bom não se aproximar dele para evitar o fedor deletério que dele exala. Ele conhece os segredos da criação e responde questões sobre o passado, presente, futuro, traga a pessoa amada em 7 dias. Ele declarará a queda dos espíritos, se desejado, e a sua razão. Ele pode fazer homens sábios nas ciências liberais e lidera uma legião de 40 outros espíritos. Existem outras descrições para Astaroth, como deusa poderosa, neta de Satã, tesoureira do inferno, deusa do amor, das guerras e da fertilidade. Em outras culturas, apresenta nomes como Astarte aos cananeus, Inanna aos sumérios e Ishtar aos babilônios. Dentro do anime, há também o Amaimon. O Amaimon ele é representado como um dos 8 reis demônios dentro da obra de Ao no Exorcist, sendo o rei da terra. Ele tem uma personalidade de certa forma brincalhona, desde que você não se meta com o pet dele, senão ele vai virar amigo do John Wick na hora. Porém, o nome Amaimon ele é encontrado em diversos grimórios que dizem que existem 4 grandes reis demônios e cada um deles governa sobre uma quantidade dos 72 do grimório menor. Além disso, há alguns deles que representam uma direção e um elemento. Em boa parte desses grimórios, o Amaimon é representado como o deus Gético do Sul, onde o elemento é o fogo. Só que existem outros grimórios que colocam ele como o rei do norte e tem a representação do elemento terra. Então, esse segundo caso é o que possivelmente foi utilizado como uma referência para a criação do personagem Blue Exorcist. Outros demônios que também aparecem na obra são Nabelius, que também é constante no Grimório de Salomão, e que de acordo com ele é um cão de 3 cabeças com pé de pássaro full putaço. Só que em Blue Exorcist é retratado de uma forma um pouco diferente. Ele parece mais uma flor demônio pós-quarentena, devido ao formato da cabeça. Tem os Maras, que é um demônio budista da ilusão, que ele é justamente o oposto do Buda, que no anime ele é tratado pelo nome de Siddhartha, né? E no anime ele possui algumas estátuas de Buda e eles tentam convencer com que o Yuki e o Suguru se virem contra o Rin de alguma maneira, só que não conseguem porra nenhuma, né? E eles trazem também a criatura mitológica Behemoth, que ele vem da cultura hebraica e ele foi transformado em demônio alguns anos depois pela igreja. Ele é como se fosse uma mistura de elefante, hipopótamo e touro, e que dentro da composição da obra ele traz um demônio da terra um pouco mais genérico, tipo de clofenaco de potássio. E por fim, o último demônio, que não é um demônio de fato, mas sim uma referência a um certo anti-herói que a gente conhece bem, o Ghost Rider, ou Nicolas Cage, o motoqueiro fantasma. Bom, meus consagrados, pro vídeo de hoje é só. Eu acredito que Blue Exorcist ainda vai entrar em algum vídeo de review de anime mais pra frente. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, quer acompanhar mais, senta o dedo no like no vídeo. Se você não gostou, cara, eu tava estudando assim uns rituais de invocação com selo assim, então você já sabe, né? Brincadeira. Coloca nos comentários coisas que você acha que eu posso mudar, ou que outras sugestões de animes, coisas que combinem com o conteúdo do canal. E por favor se inscreva, divulga para os amigos de vocês, ajude esse conteúdo a chegar para muito mais gente. E é isso, meus consagrados. Até o próximo vídeo.